Imagine isso. Você está deitado na cama, o quarto mergulhado em um silêncio absoluto, quando ouve um arrastar suave do lado de fora da janela. Não é o vento, não é um animal comum, é algo faminto, algo que suga não só sangue, mas a essência da sua sanidade. Aqui é o Corvena e hoje revelo 3 relatos proibidos que me deixaram trancando portas à noite. Histórias de heranças amaldiçoadas, silêncios que sussurram pecados e reflexos que devoram almas. Fique até o final, dê uma chupada no like, lá ele, e se inscreva para não perder mais segredos sombrios como esses antes que seja tarde demais. Eu herdei a fazenda do meu avô em Canóvanas, Porto Rico, logo após sua morte em 1996. Ele era um homem duro de poucas palavras, que passava noites inteiras vigiando o curral com uma espingarda enferrujada, murmurando sobre o demônio que suga a vida. Eu ria disso quando era criança. Lendas urbanas, dizia minha mãe, histórias para assustar os tolos. Mas quando cheguei àquela terra árida, com o solo seco rachado como veias expostas e o ar, algo mudou. O sol se punha cedo demais ali, pintando o céu de um vermelho sangue que escorria para o horizonte, e os animais pareciam saber. As cabras baliam baixinho, um lamento constante que ecoava como choro de crianças perdidas. Eu me instalava na casa velha, com tábuas rangendo sob meus pés e sombras dançando nas paredes como se estivessem vivas. A primeira noite ouvi o som, um arrastar suave, como unhas raspando terra úmida vindo do celeiro. Meu coração acelerou, um pulsar surdo que drenava o silêncio opressivo. Eu me convenci de que era o vento, ou talvez ratos. Mas no fundo, eu sabia. O chupacabra havia voltado. No dia seguinte, encontrei a primeira vítima, uma cabra jovem, deitada de lado no curral, o corpo intacto exceto por 2 furos precisos no pescoço, como marcas de presas afiadas. Não havia sangue no chão. Era como se tivesse sido sugado de dentro para fora, deixando a pele murcha e pálida, os olhos vidrados em um terror eterno. O cheiro era o pior, um fedor de decomposição acelerada, misturado com algo doce e podre, como carne fermentando ao sol. Eu enterrei o animal, mas à noite os sonhos vieram. Visões de uma criatura agachada, pele cinzenta e escamosa, esticada sobre ossos protuberantes, olhos vermelhos brilhando como brasas no escuro, lambendo os beiços com uma língua bifurcada. Acordei suando, o lençol encharcado, e ouvi novamente o arrastar, mais perto dessa vez, logo abaixo da janela. Eu peguei a espingarda do avô, o metal frio contra minha palma úmida, e saí para o pátio. A lua era um disco pálido, iluminando formas distorcidas nas árvores. E lá, no limite do curral, algo se movia. Não era um cachorro ou um coiote. Era ereto em 2 patas, magro como a fome encarnada, com espinhos dorsais que se eriçavam como lâminas. Ele virou a cabeça e juro que um sorriso sem dentes, apenas gengivas sangrentas e vazias. Os dias se arrastaram em uma névoa de paranoia. Eu instalava armadilhas, arame farpado que cortava minhas mãos ao apertar, deixando trilhas de sangue que pareciam atrair a coisa ainda mais. Mas cabras morriam, uma por noite, sempre da mesma forma, drenadas, com expressões de agonia congeladas. Eu comecei a questionar minha mente. Seria loucura hereditária? Meu avô havia escrito em um diário amarelado que encontrei no sótão. Ele não vem só pelas cabras, ele vem pelas almas fracas, sugando o que resta de humanidade. Uma citação de um velho livro de folclore porto-riquenho que ele citava. O chupacabra é o eco dos pecados não confessados, um devorador que se alimenta de segredos tanto quanto de sangue. Palavras de um autor anônimo em Lendas das Sombras Insulares. Eu lia isso repetidamente, sentindo as letras se gravarem na minha pele como tatuagens invisíveis. Os vizinhos sussurravam sobre os avistamentos de 1995, quando dezenas de fazendas foram assoladas, corpos mutilados espalhados como oferendas.
Um homem idoso com olhos afundados me contou. Seu avô viu isso primeiro. Ele matou algo, mas não era o monstro certo. A tensão crescia como uma corda esticada, pronta para romper. Eu passava noites em vigília, o café amargo queimando minha garganta, os olhos ardendo de exaustão. Sons vinham de todos os lados, um rosnado baixo que vibrava no peito, o estalo de ossos sendo quebrados ao longe, o cheiro de enxofre misturado ao suor do medo. Uma noite eu o vi claramente. A criatura pulou o curral, garras cravadas na madeira, e atacou uma cabra remanescente. O animal gritou, um som gutural, humano demais, enquanto o monstro cravava as presas, sugando com um som horrendo que ecoava como água drenando de um ralo. Sangue jorrou em arcos escuros, salpicando o chão em padrões que pareciam runas antigas. Eu atirei, o estampido rasgando o ar, e acertei. A coisa uivou, um lamento que perfurou meus tímpanos e fugiu mancando para a floresta. Mas quando me aproximei do corpo da cabra, algo pior me esperava. Dentro da barriga rasgada, não havia entranhas normais, mas uma massa pulsante de larvas pretas, contorcendo-se como se fossem vivas por si só. A virada veio na noite seguinte. Eu segui as trilhas de sangue seco até uma caverna escondida nas colinas, o ar dentro úmido e fétido, como o hálito de um túmulo aberto. Lá no fundo encontrei não uma criatura, mas o corpo do meu avô, não morto como eu pensava, mas mumificado, olhos abertos em choque eterno, com marcas idênticas no pescoço. Ele havia se tornado o chupa-cabra? Ou a lenda era uma maldição familiar, passada como herança? Uma nota em sua mão. Eu o matei em 95, mas ele voltou em mim. Fuja antes que sugue você também. Isso me atingiu como uma facada. Eu olhei para minhas mãos e vi as unhas crescendo, afiadas, e uma fome insaciável crescendo no meu estômago. Não era uma besta externa, era eu, transformado pela culpa de segredos enterrados. O avô havia matado minha avó em um acesso de raiva, culpando a lenda para encobrir. Agora, a paranoia me consumia, distorcendo minha mente até eu me ver no espelho com olhos vermelhos. Eu fugi daquela fazenda, mas à noite sinto-o arrastar dentro de mim. Em 2004, eu morava em uma cidadezinha esquecida no interior do México, um lugar chamado San Ignacio, onde as ruas de terra pareciam engolir os passos e as noites eram tão escuras que você podia sentir o vazio te observando. Eu era jornalista freelance, caçando histórias para pagar as contas, quando ouvi falar do chupa-cabra. Os moradores sussurravam sobre ele em tons baixos, como se dizer o nome em voz alta pudesse invocá-lo. Ele não apenas mata, disse uma velha vendedora de ervas, com olhos que pareciam ter visto o inferno. Ele te faz ouvir coisas que não deveria. Eu ri, mas anotei. A citação que ela murmurou, tirada de um velho texto zapoteca que ela guardava em um caderno rasgado, ficou na minha cabeça. O chupa-cabra não é uma besta, é o silêncio que ganha vida, um vazio que sussurra seus pecados. Eu não entendia, mas aquelas palavras grudaram em mim como um cheiro ruim. Tudo começou quando fui chamado para investigar uma série de mortes de gado em uma fazenda nos arredores. O dono, um homem chamado Javier, tinha o rosto marcado por rugas que pareciam sulcos de medo. Ele me levou ao campo onde as vacas foram encontradas, todas com os mesmos furos no pescoço, corpos murchos como se tivessem sido esvaziados. O ar cheirava a ferro e podridão, e o chão estava coberto por uma crosta seca que estalava sob meus pés. Mas o que me gelou foi o silêncio. Absoluto, opressivo, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia. Até o vento parecia evitar aquele lugar. Javier me contou que na noite anterior ele ouviu um som. Não um rosnado ou um grito, mas um sussurro, como vozes falando em línguas que ele não entendia,
vindas de dentro da própria terra. Ele apontou para uma árvore retorcida no canto do campo, suas raízes expostas como dedos esqueléticos. Foi ali que eu vi, disse ele com a voz tremendo. Olhos que brilhavam como fogo, mas não havia corpo, só escuridão. Eu decidi passar a noite na fazenda com um gravador e uma lanterna, achando que poderia capturar algo para um artigo viral. A casa de Javier era um casebre de adobe, com paredes que pareciam absorver a luz. À medida que a noite caía, o silêncio se intensificava, tão denso que eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Por volta da meia-noite, o gravador captou algo. Um chiado baixo, como estática, mas com pausas rítmicas, quase como palavras. Eu rebobinei e ouvi de novo, meu estômago revirando. Não era espanhol, nem qualquer idioma que eu conhecesse. Era gutural, quebrado, como se algo tentasse imitar uma voz humana. Então, veio o primeiro som físico, um arrastar lento, como garras arranhando pedra, vindo do lado de fora. Eu apaguei a lanterna, meu coração batendo tão alto que temi que fosse me entregar. Olhei pela janela e lá estava, uma silhueta encurvada, com espinhos que se projetavam das costas como uma coroa de ossos. Não era sólida, parecia feita de fumaça, dissolvendo-se e se reformando com cada movimento. Seus olhos, vermelhos e brilhantes, me encararam, e juro que senti uma pressão na minha mente, como se algo estivesse cavando meus pensamentos. Os dias seguintes foram um borrão de paranoia. Eu comecei a ouvir os sussurros mesmo durante o dia, sempre no canto da minha visão, sempre no silêncio. Você já matou, diziam as vozes. Você já traiu. Eu não entendia. Eu era só um cara tentando ganhar a vida, mas as vozes cavavam memórias que eu havia enterrado. Uma briga com meu irmão que terminou em um acidente, uma culpa que eu nunca confessei. O chupacabra, percebi, não estava apenas atrás de sangue. Ele se alimentava de segredos, de arrependimentos, transformando-os. Javier começou a agir estranho, trancando-se no quarto, murmurando para si mesmo. Uma noite, ele me mostrou um desenho que havia feito. Um círculo de símbolos estranhos, como os que eu vi gravados na terra perto das vacas mortas. Eles me disseram para desenhar isso, ele sussurrou. Eles querem algo de mim. A tensão explodiu na sexta noite. Eu acordei com um grito, não humano, mas algo que rasgava a alma. Corri para o quarto de Javier e o encontrei no chão, com os mesmos furos no pescoço, mas ainda vivo, os olhos arregalados de terror. Ele apontou para o teto, onde a sombra da criatura parecia rastejar, pulsando como uma mancha de tinta viva. É você, ele gorgolejou, sangue escorrendo da boca. Você trouxe isso. Eu não entendia, mas então vi o gravador na minha mão. Ele estava ligado, e minha própria voz ecoava, falando aquelas palavras guturais que eu jurava não conhecer. Me atingiu como um soco. Eu não era apenas uma testemunha. Eu era o canal. O chupacabra não era uma criatura que eu via. Era algo que usava minha mente, meus pecados, para se manifestar. As vozes eram minhas, confessando coisas que eu nunca disse em voz alta. Eu fugi de San Ignacio naquela mesma noite, queimando minhas anotações. Mas os sussurros me seguiram. Até hoje, quando fico em silêncio, eles voltam, me lembrando que o vazio nunca me deixa. Você já ouviu o silêncio falar com você? Já sentiu um peso que não explica, como se algo soubesse mais sobre você do que você mesmo? Deixe nos comentários se você acredita que o chupacabra é só uma lenda, ou se ele já te encontrou no escuro. Inscreva-se se tiver coragem de ouvir a próxima história, porque ela pode te conhecer melhor do que você pensa. Eu sempre pensei que o pior do terror era o desconhecido, mas e se o conhecido se tornar o monstro? Em 2012, eu me mudei para uma pequena vila em El Salvador, fugindo de uma vida que desmoronava. Divórcio, perda de emprego, o tipo de buraco que te faz questionar quem você é. A vila se chamava Chalchuapa,
Um lugar antigo com ruínas maias sussurrando histórias de sacrifícios, onde o ar era espesso com o cheiro de terra úmida e flores podres. Os locais falavam do chupacabra como se fosse um vizinho indesejado, algo que aparecia após terremotos ou chuvas fortes, deixando trilhas de morte. Minha nova casa era uma cabana simples, com espelhos antigos nas paredes que refletiam formas distorcidas sob a luz fraca das velas. Eu não sabia então, mas aqueles espelhos seriam minha perdição. Uma mulher idosa da vila, com mãos trêmulas como folhas secas, me avisou: não olhe para o reflexo à noite, ele vê você de volta. Ela citou uma antiga lenda salvadorenha, gravada em um pergaminho que ela alegava ser real. O chupa-cabra não caça no escuro. Ele espera no espelho, faminto pelo que você esconde de si mesmo. Palavras atribuídas a um xamã anônimo em Crônicas das Sombras Eternas. As primeiras semanas foram pacíficas, ou assim eu fingia. Eu trabalhava em um pequeno pomar, colhendo frutas que pingavam suco vermelho como sangue, mas à noite os sons começavam. Um chiado baixo, como respiração pesada atrás de uma porta, seguido por um arrastar de garras em madeira. Eu atribuía ao cansaço, à solidão que corroía minha mente como ácido. Então veio a primeira morte. Meu cachorro, um vira-lata que eu adotara na vila, encontrado no quintal com o pescoço perfurado, corpo flácido e vazio, os olhos refletindo um brilho estranho mesmo na morte. O cheiro era nauseante, metálico, misturado com algo azedo como leite talhado. Eu enterrei o animal sob uma árvore, mas naquela noite, ao me olhar no espelho do banheiro, algo piscou. Não meus olhos, mas um par vermelho atrás de mim, sumindo quando eu me virei. Meu coração disparou, um tambor descompassado no peito, e eu quebrei o espelho, os cacos cortando minha pele, deixando gotas de sangue que pareciam atrair mais sombras. A paranoia se instalou como um hóspede indesejado. Eu comecei a evitar reflexos, cobri janelas com panos pretos, evitei poças d'água que brilhavam como olhos acusadores. Mas os sons persistiam, sussurros agora, nomes murmurados, o nome da minha ex-mulher, os gritos do nosso filho que nunca nasceu por causa das minhas escolhas egoístas. Eu ouvia gotejar, como sangue escorrendo de feridas invisíveis, e o ar ficava frio, condensando em baforadas que dançavam na minha frente. Uma noite, após uma tempestade que sacudia a cabana como ossos chacoalhando, eu encontrei marcas na porta, arranhões profundos, como se algo tentasse entrar, e pegadas, não de animal, mas híbridas, com garras e dedos alongados. Eu saí com uma faca, o metal tremendo na minha mão suada, e segui as trilhas até uma clareira nas ruínas maias. Lá, sob a lua cheia que tingia tudo de prata doentia, vi a criatura. Pele escamosa, esticada sobre uma forma esquelética, espinhos dorsais como lâminas enferrujadas e uma boca que se abria em um bocejo sem fim, revelando presas gotejantes. Ela se alimentava de um coelho, sugando com um som úmido e repulsivo o corpo do animal murchando visivelmente. Mas o verdadeiro horror veio quando ela ergueu a cabeça e me olhou, não com olhos de besta, mas com os meus olhos, cheios de uma fome que eu reconhecia. Eu corri de volta, trancando-me na cabana, mas os espelhos que eu não conseguira cobrir todos, começaram a mostrar coisas. No reflexo, eu via não meu rosto, mas o dela, mesclado ao meu, como se estivéssemos fundindo. Os sussurros se tornaram vozes internas. Você sempre foi faminto, sempre sugou a vida dos outros. Eu me lembrei de incidentes passados, amigos traídos por ambição, uma família destruída pela minha covardia. O chupacabra não era externo, era um reflexo distorcido da minha alma, manifestando-se através da culpa que eu carregava como uma praga. A tensão culminou em uma noite de loucura. Eu me tranquei no quarto, mas o arrastar veio de dentro, de mim. Meu corpo doía, ossos estalando como se estivessem se rearrumando, e uma sede insaciável queimava na garganta.
Eu olhei para o último espelho intacto e vi a transformação. Minha pele escamando, olhos avermelhando, presas brotando. Me devorou vivo. Eu era o chupa-cabra o tempo todo. Uma maldição psicológica desencadeada pela lenda, ou talvez algo sobrenatural que se apossava de almas quebradas. As mortes não eram aleatórias, eram projeções da minha mente, matando o que eu amava para alimentar o vazio interno. Eu quebrei o espelho final, cacos voando como confetes sangrentos, e fugi da vila, mas o reflexo me segue em todo vidro, em toda sombra. Às vezes, à noite, sinto as presas coçando e me pergunto se a próxima vítima serei eu mesmo. E aí está, 3 relatos que me deixaram com o sangue gelado, questionando se o chupa-cabra é só uma lenda, ou algo que nos espreita de dentro das nossas próprias sombras, esperando o momento certo para sugar o que resta da nossa sanidade. Ele não mata rápido, ele te faz sentir vazio primeiro, como se sua alma estivesse sendo drenada gota a gota, até você implorar pelo fim. Não perca o próximo vídeo, porque o terror só está começando e pode ser tarde demais se você piscar. Aperte o like se isso te deixou arrepiado, comente chupa-cabra se você sente que algo te observa agora e se inscreva no canal para não ficar no escuro, literalmente. Até a próxima, se você sobreviver à noite. Me diga do que você tem medo.